Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Olá! Hoje a gente faz uma exploração detalhada de um material que discute uma prática espiritual bem específica. Combinar oração com leitura das escrituras. Isso aí. As fontes parecem ser trechos de alguma palestra, talvez, focada em como absorver a palavra de Deus de um jeito mais profundo. Exato. E a nossa missão aqui é tentar decifrar a essência dessa técnica, que o material chama de orar-ler. Orar-ler? Um nome interessante. Sim. Então, vamos lá. O que exatamente seria esse orar-ler segundo o que a gente viu? Bom, a ideia central, assim, não é só você ler a Bíblia. E também não é só orar antes ou depois de ler, sabe? Ah, entendi. É mais junto. É mais integrado. É usar as palavras da própria Escritura como se fossem a sua oração, ali, no momento da leitura mesmo. Nossa, que diferente. É. E eles até citam Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Aquela parte que fala para tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E logo depois vem, por meio de toda oração e súplica. Quer dizer, a fonte sugere que a palavra, a espada, é usada pela oração. As duas coisas juntas. Exatamente essa conexão que eles fazem, inseparáveis na prática. Tá. E por que fazer isso? Qual a justificativa que o material dá? Olha, isso é fascinante. Segundo eles, não é um exercício para a cabeça, para o intelecto, sabe? Não é estudo bíblico tradicional, então. Não nesse sentido. O objetivo é se conectar com a dimensão espiritual da palavra. Eles reforçam muito que as palavras de Deus são espírito e vida. Citam até João 6,63. Espírito e vida? Pois é. Então, essa combinação de ler e orar ao mesmo tempo seria o jeito de você realmente comer a palavra. Usam essa imagem de Jeremias 15,16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Comer a palavra é uma imagem bem forte mesmo. Sugere uma coisa assim muito mais íntima do que só ler, né? Totalmente. É sobre se nutrir espiritualmente, internalizar a essência viva que está ali no texto. Entende? Entendi. E como as fontes indicam que isso funciona na prática? Descrevem um método, alguma coisa assim? Descrevem sim. Falam de duas formas principais. A primeira é a prática individual. Certo. E o que precisa para essa prática individual? Bom, o material destaca que precisa ter um desejo ardente, uma fome mesmo, sabe? E a chave, segundo eles, é usar o espírito para isso, não a mente. Usar o espírito, não a mente. Por quê? Porque dizem que a mente racional tende a analisar demais, a questionar e pode desistir rápido. O espírito buscaria essa conexão mais direta. Interessante essa distinção. E recomendam fazer isso todo dia. Descrevem como um processo de ruminar a palavra. Ruminar, como os animais fazem com a comida? Exato. Tipo uma digestão lenta profunda. Para absorver o nutriente espiritual aos poucos. Não é uma leitura dinâmica para pegar informação rápido. É outra coisa. Faz sentido. E a outra forma que mencionam? A em grupo. Isso, a abordagem corporativa, em grupo. Aí a dinâmica é um pouco diferente. Como assim? As orações, nesse contexto, deveriam ser rápidas, curtas. E bem genuínas, frescas. A ideia é liberar o espírito ali coletivamente. Sem muita preocupação com a forma, com o ego, sabe? Menos estrutura, mais espontaneidade. Parece que sim. O material até sugere que essa experiência em grupo pode ser ainda mais rica. Mas, olha, eles alertam que precisa de treino. Treino? Como um exercício físico. É, tipo isso, como um músculo que precisa ser exercitado para se desenvolver. Não é algo que simplesmente acontece do nada. Precisa de prática constante. Entendi. E juntando tudo isso, quais seriam os benefícios que essa prática de orar, ler traria, segundo as fontes? O foco parece bem espiritual, né? Sem dúvida, totalmente espiritual. Falam em receber vida, em ser nutrido como se fosse por leite espiritual ou o pão da vida. Nutrição e vida. Isso. E dizem que traz alegria, sabe? Um gozo no coração. E vai até mais longe. Como assim? Afirmam que a prática tem um poder exterminador. Exterminador. Nossa, contra o quê? Contra coisas negativas internas.
tipo dúvida, orgulho, egoísmo. A palavra viva, usada dessa forma, ajudaria a purificar a pessoa por dentro. Uau! Ligam isso muito ao pneuma, né? O sopro de Deus. Apresentam a palavra como algo vital, tipo o ar que a gente respira, essencial para a vida espiritual. Muito profundo. E é curioso que eles mencionam que, embora esse termo orar, ler não esteja na Bíblia, Sim, a prática em si não seria nova. exatamente. Argumentam que é um jeito de se relacionar com um texto que sempre existiu na história da fé, mesmo que as pessoas não usassem esse nome específico. Ah, interessante. Passa uma sensação de ser algo valioso, talvez meio esquecido, sabe? Que agora está sendo redescoberto e mais incentivado. Uma ferramenta antiga para um relacionamento mais vivo com as escrituras. Então, se a gente fosse resumir o que essas fontes apresentam. Olha, basicamente, o orar, ler, é mostrado como uma abordagem bem ativa, sabe? Experiencial mesmo, para interagir com os textos sagrados. O foco não é o conhecimento intelectual, então. Não principalmente. O foco é internalizar a palavra como espírito e vida, buscar transformação pessoal, alimento espiritual direto. É um tipo de engajamento que valoriza mais a conexão sentida do que a análise, digamos, mais distante. O que nos leva a pensar numa coisa interessante, né? Com certeza. As fontes parecem sugerir que talvez o poder de um texto fundamental não esteja só naquilo que ele diz, mas também em como a gente escolhe se conectar com ele, como a gente permite que essa interação nos transforme por dentro. Exatamente. A forma de interagir pode ser tão crucial quanto o conteúdo para uma assimilação profunda e um impacto real na vida da pessoa. É algo para a gente refletir sobre como abordamos materiais que consideramos importantes, né? Como a gente interage com eles.